Galera, tudo bem com vocês? O propósito de eu estar gravando esse vídeo é para ajudar aqueles que não têm conseguido entrar no horário das aulas. Então, já fica esse registro para vocês, né? Que essas aulas elas podem ser acessadas a qualquer momento. Bom, vamos lá. Pessoal, né, no começo, esse início eu vou passar um pouco mais rápido porque são aulas que nós já tivemos presencialmente, né? Lembre-se dos três pilares do marketing, né? Por que que o marketing existe, né? Primeiro, para atender uma necessidade, eu pesquiso, atendo uma necessidade e produzo para esse consumidor, né? Então, para eu entender uma necessidade, eu tenho que fazer pesquisas para entender o que meu público-alvo precisa. E aí eu tenho que agregar valor ao produto, ao serviço, que é para criar essa terceira base, que é o relacionamento com os clientes, né? Ou seja, eu tenho que criar benefício ao meu produto ou ao serviço para eu criar longos relacionamentos. Bom, depois nós falamos um pouquinho que agregar valor, né, pelo ponto de vista da empresa e pelo ponto de vista do cliente, né? Então eu criar o máximo de benefício de um produto ou serviço e para o cliente ele receber mais benefício em relação ao que ele está pagando, né? Ou seja, o valor monetário tem que ser menor do que os benefícios do produto. Bom, depois nós falamos da evolução, né? Que antes dos anos 20, o produto bom venderia por si só, não tinha concorrência. Então, por exemplo, a Ford ela era líder, tinha todo o domínio de tecnologia, então um produto bom vendia sozinho, né? Depois, aproximando dos anos 50, aumenta-se a concorrência, né? Antes disso, teve a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Aí, como já tem mais concorrência, eu preciso criar propagandas. Aí depois, né, a gente já começa a ver o marketing 2.0, que começa a ver o cliente como o rei, né, e busca atender uma necessidade de mercado para satisfazê-la, né? Aí já começa a primeira base do marketing. Aí depois, pessoal, a partir dos anos 90, já, né, a globalização já está instaurada, aí já busca os elos de ligação entre os clientes, construir relacionamentos longos, entre concorrentes, né, joint venture, parcerias entre concorrentes, e com fornecedores também, né? Com fornecedores, porque já havia necessidade de criar essas parcerias, porque eu precisava comprar no valor correto, na quantidade correta, na qualidade desejada, né? E receber no tempo correto. Bom, depois, pessoal, nós tem essas duas atividadezinhas aqui para serem feitas. Eu vou pedir que vocês façam e me entreguem no final, tá bom? Depois nós falamos, né, do marketing 3.0. O marketing 3.0, foque nesse ponto aqui, pessoal, ó, um cliente com mente, coração e espírito, não é mais um cara simples, não é um cara desinformado, o cara quer mais, ele quer empresas com responsabilidade ambiental, social, com selos de qualidade, né, nessa linha aí. O marketing 4.0, aí já está instaurada as redes sociais e já voltamos para o marketing com conteúdo. Não basta só tirar fotos belas, tem que ter conteúdo, né? Depois, pessoal, essa parte aqui fala das mais duas linhas aí do marketing, né? Que o marketing é voltado também para pesquisa de mercado, tanto para satisfação quanto para lançamento de novos produtos, ou para implantação de um novo negócio, ou até para aproveitamento da marca, gestão de branding. Por exemplo, eu vou no supermercado dia, então é melhor eu ter mais produtos dias para aumentar o posicionamento na mente do meu consumidor do que eu ter outras marcas na prateleira. Então, estou utilizando a marca. A Coca-Cola fez isso, lançando roupas, e várias outras empresas aí que vão para outras segmentações só pelo poder, pela força da marca. Tá? Aí, pessoal, quanto a necessidades, desejos e demanda, né? Necessidades, elas partem desde a fisiológica até para necessidades mais supérfluas, vamos dizer assim, né? Mas as necessidades é uma privação, né? Percebida, é algo que realmente nós não temos como nos separar dela. Necessidades são próprias nossas, nós temos esse estado de privação, né? E aí, né, o Maslow faz uma separação muito bacana aí, né? Que a necessidade ela começa desde as fisiológicas, né? Como comida, vestuário, aí depois vai para a social, ou seja, a partir do momento que eu consigo trabalhar com a fisiológica, eu posso ir para a integração, para a afeição, que é a social. E depois, assim, né, para autoexpressão, conhecimento, né? E algumas
mais supérfluas, vamos dizer assim, né? Isso aqui pode ser bem definido aqui na teoria do Maslow, das necessidades, né? Pode ver começa da fisiológica, vai para a segurança, depois vai para a social, ou seja, se eu não atendo às necessidades fisiológicas, eu não posso pensar na social. E aí, sim, a autoestima já vai, depois da necessidade social, ter sido já completa. Eu já ter passado por isso, já ter concretizado, eu vou para a estima e depois sim vou para a realização pessoal, né? Depois, pessoal, isso aqui já está bem batido, né? Desejos e demandas, né? Ah, lembrando que demanda é a procura, né? A procura pela mercadoria, a procura pelo produto, pelo serviço, são apoiados pelo poder da compra. As demandas dependem do meu poder de compra, né? Os desejos, né? Os desejos, eles podem ser moldados, né? Pela cultura, pela personalidade, para aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, pelos lugares que nós frequentamos, mas os desejos, a gente costuma falar que são as formas que as necessidades humanas acabam assumindo, né, moldados pela cultura. E aí sim, né, a demanda, né, a partir disso depende do poder de compra, né. Bom, aí depois nós falamos também, né, de ofertas, produtos e serviços e experiências, né. O produto ele é tangível, o produto ele é tangível, ele é tocado, ele é palpado, os serviços já não. Os serviços são atividades desenvolvidas ao qual eu tenho alguma expertise, algum conhecimento numa área. Então nós vemos isso nos médicos, dentistas, enfermeiros, dentro da nossa casa tem as faxinas, né? São, aí tem serviços financeiros, tem serviços em restaurantes, de limpeza, enfim, isso são serviços. Agora, experiências, né? A experiência é quando você participa de algo, quando você faz parte, por exemplo, da elaboração de algo. Antigamente, nos shoppings, tinham máquinas que a criança, máquinas chamadas Build Bear, que você participava da produção de um ursinho. Então, como é que funcionava? Eram etapas. Primeiro, a maquininha pegava a carcaça, você escolhia a carcaça, depois havia o enchimento e depois você ia colocando os acessórios. Então, isso é uma experiência. Para Disney, por exemplo, além de serviço, é uma experiência, tá bom? Mercado, quando eu falo de mercado, estou falando de tudo acontece, pessoal compra, vende, as transações e tudo mais, tá bom? Então, o mercado é onde tudo acontece. Bom, depois, outra área do marketing, né? Outra área do marketing, pessoal, que a gente fala, que o marketing estuda, é a segmentação, público-alvo, que daqui a pouco eu vou partir para essa parte, tá? A segmentação, por quê? O que é segmentar? Eu entender um público-alvo, fazer uma separação, agrupar pessoas que têm os mesmos gostos e preferências. A estratégia de preço, eu posso usar, tem N estratégias, tá? Mas eu só vou citar duas aqui para vocês. A estratégia de preço, desnatamente, é quando eu tenho um produto inovador, a tecnologia é minha e tenho baixa concorrência. Já a penetração de mercado, quando eu vou lançar, por exemplo, mais uma caneta igual da Bic, como a Faber-Castell fez há um tempo atrás. Então você lança uma caneta que não tem diferenciação alguma, então eu tenho que, às vezes eu estou apoiada pelo brand, né, pela minha capacidade aí, capacidade da minha marca, né? Então, a Faber-Castell sempre produziu lápis, mas ela entrou no mercado de caneta. Então, ela se apoderou do poder, né, da sua marca, vamos dizer assim. Só que não tinha nenhuma diferenciação. Não tinha nenhuma diferenciação. Então, o que eles fizeram? Tiveram que utilizar a estratégia de penetração, um preço mais barato. Então, se a caneta Bic é vendida a R$ 1, eles vendiam a 80 para penetrar no mercado, apoiada apenas pela sua marca, que é muito forte, né? Mas ele poderia vender a 50 centavos? Não, não porque as pessoas achariam que era um produto porcaria. E se vendesse a R$ 1, eu continuaria comprando Bic. Então a penetração de mercado, você tem que usar um preço um pouco abaixo, mas não ao ponto das pessoas desconfiarem, né? E o desnatamento é ao contrário. Eu vou vender a um preço caro, eu lanço um iPhone 10, um S10, eu vou desnatar, pegar o que o mercado tem de melhor. Porque desnatamento vem de nata mesmo, skimming do inglês, né? Porque eu vou vender a um preço caro, eu domino tecnologia, o produto é bom, eu tenho pouca concorrência, então eu vou tirar o que eu posso do mercado, vou vender caro até que venha a concorrência. Esse aqui, pessoal, a miopia de marketing, né? É concentrar-se apenas em desejos,
existentes, então você deixa de focar necessidades futuras, o que aconteceu muito com a Kodak. A Kodak ela dominava o setor de fotografias, mas o que aconteceu? Ela não percebeu que o mundo estava se tornando digital, que tinham dois rapazes revolucionando tudo chamado Bill Gates e Steve Jobs. E eles começaram então e fizeram, né, todo mundo entender que todos nós precisaríamos de um microcomputador. Aí o mundo foi se tornando cada vez mais digital e as câmeras analógicas, filmes e revelações foram desaparecendo. E era um mercado que a Kodak dominava totalmente. Só que ela não percebeu que as necessidades estavam mudando. Tanto é, pessoal, uma coisa bem curiosa, que a primeira câmera digital que lançou foi a Kodak. Mas eles estavam muito acomodados porque eles ganhavam muito com a câmera, muito com o filme, muito com a revelação. Então eles não acharam interessante perder esse nicho que eles estavam explorando. Mas aí eles perderam muito mais porque os concorrentes começaram, né, a se alavancar no mercado, tá bom? Então essa primeira aula vai até aqui, pessoal. Muito obrigado.